Oi pessoal, eu sou Alexandre Lopes do quadro Corrida com Ciência. E o artigo de hoje foi publicado na Revista de Fisioterapia Esportiva da Associação Britânica de Fisioterapia e tem o seguinte título: qual é o padrão de pisada mais comum entre corredores recreacionais? Esse estudo foi conduzido pelo nosso grupo de pesquisa, o Spruning. Na introdução desse artigo, os seguintes temas são abordados, principalmente sobre a importância do padrão de pisada e quanto realmente ele é divergente esse assunto. O padrão de pisada, de uma maneira geral, ele vem sendo discutido desde a década de 80, o que dá em torno de 30 a 40 anos. Os primeiros autores que abordam o padrão de pisada. O que seria o padrão de pisada? Qual que é a parte do pé que toca primeiro no chão quando eu estou correndo? Basicamente seria isso que é o padrão de pisada. E a importância desse assunto foi abordada já desde meados da década de 80. Diferentes definições são trazidas pelos diferentes autores sobre como classificar qual é a parte do pé que toca no chão, como é que eu vou chamar. Mas basicamente a mais aceita é uma definição que divide em 3. Então eu teria o padrão de pisada classificado como retropé, que é o padrão onde ao correr eu toco primeiro o calcanhar no chão, então a primeira parte do meu pé é a parte de trás do pé, por isso de retropé. O padrão de pisada classificado como mediopé, que eu faço um toque de maneira simultânea entre a parte da frente e a parte de trás do pé. E o padrão de pisada denominado como antepé, que é tocada a parte da frente do pé. Essa definição basicamente a classifica em 3 terços. Então o terço posterior, terço medial e terço anterior. Qual parte tocar primeiro vai denominar como retropé, mediopé e antepé. Qual a importância desses fatores? Na introdução é abordado que vários fatores podem influenciar o padrão. Por que entender isso? Primeiro, porque pode existir uma associação com taxas de lesão, que eu já vou comentar logo em seguida. Mas o que pode influenciar a determinação do padrão de pisada? Por que eu sou retropé, o meu colega é mediopé ou então antepé? Acredita-se que o tipo de tênis pode influenciar o padrão de pisada que eu adoto. Segundo, a velocidade de corrida. Geralmente, velocidades de corridas que são maiores, eu tenho uma tendência a ser mais mediopé e antepé. Assim como a influência da instrução por treinadores, pela indústria de calçado, ou do que é correr certo e o que é correr errado. Lembrando que até bem pouco tempo atrás, até se utilizava esse termo que o correr certo seria tocar o retropé. E há uns 5, 6 anos atrás se discute que realmente talvez não tenha o certo e não tenha o errado, mas existe uma característica individual de padrão de pisada. Atenção especial tem sido dada a esse assunto porque, como eu já disse anteriormente, existe a preocupação de será que existe uma associação entre o padrão de pisada e o desenvolvimento de lesões? É sabido que existem diferenças entre cinemática e cinética entre retropé, mediopé e antepé. Então existem diferenças de cargas que atuam no corpo, assim como as minhas articulações se comportam de maneira diferente em função da parte do pé que eu toco primeiro no solo. Quanto a lesões, apesar de serem muito poucos estudos, basicamente são 2 estudos, um estudo foi retrospectivo e um estudo transversal, que deixa com pouca força as conclusões obtidas no estudo. A gente pode, já baseado em outros estudos transversais também, dizer o seguinte: quem toca com a parte de trás, o retropé, está mais suscetível, existe uma associação maior com o desenvolvimento de fratura de estresse nos ossos, principalmente da perna, no caso da tíbia e do pé, mas basicamente da tíbia, fascite plantar, desenvolvimento de fascite plantar e dor anterior no joelho. Então, quem tem o padrão de pisada de retropé está associado a esse desenvolvimento dessas lesões. E quem tem o padrão de pisada com o antepé está mais associado a desenvolvimento de lesões que seriam ligadas propriamente ao tornozelo e também da perna, mas da parte de trás, como tendinopatia do calcâneo, tendinopatia de Aquiles, ou lesões musculares no sólio gastrocnêmico, que são as lesões na panturrilha. Então, basicamente, parece que não existe um padrão de pisada que ele é um milagroso, mas e sim existe uma característica. Dependendo do padrão de pisada, eu posso ter uma predileção maior ou menor por determinadas lesões. Apesar de alguns estudos trazerem dados sobre o padrão de pisada, a maioria desses estudos eles foram conduzidos durante provas, durante corridas.
Então, basicamente, os estudos que foram feitos, se colocava uma câmera no solo, e os atletas iam correndo e eu conseguia verificar o padrão de pisada. Qual que é o grande problema? A maioria deles não se sabe nem o nome dos participantes, poucas vezes conseguiu saber qual que era o gênero, o sexo, qual que era a idade. Algumas vezes, pela determinação do número de corrida, entrando em contato com os organizadores das provas, conseguia ter alguns dados pessoais, mas basicamente o nome talvez e a idade. Então a maioria dos estudos foram feitos assim, e geralmente só se pegava apenas uma passada. Como existe uma variabilidade, qual que é o risco? Naquele momento eu peguei uma passada que pode ser simplesmente porque naquele momento ele executou aquela e talvez não é a mais frequente dele. Então, realmente, a maioria dos estudos que foram publicados não controlava a velocidade durante o teste e você não tinha muitas informações sobre os participantes. Sendo assim, os objetivos desse estudo foram basicamente dois objetivos. Primeiro, verificar a distribuição do padrão de pisada de corredores recreacionais em condições de treinamento, que são condições mais controladas e não propriamente aquela que você está em um ritmo de corrida. Basicamente, seria até num ritmo mais convencional, porque a maioria do parte você gasta o seu tempo treinando e não correndo. E o segundo objetivo seria comparar as características pessoais de treinamento desses indivíduos que apresentam diferentes padrões de pisada. Sendo assim, 514 corredores foram avaliados e algumas perguntas sobre características pessoais e características de treinamento também foram adquiridas, assim como perguntas sobre sobre histórico de lesões prévias. Esse teste dos 514, essa filmagem do padrão de pisada, foi realizado em parques, em ruas. Geralmente era um corredor previamente determinado por cones, de torno de 25 metros. Foi utilizada uma câmera com uma velocidade de 250 Hz, que ela é bem acima do convencional, para ter uma maior precisão na análise da imagem do primeiro toque do pé no solo. E as imagens foram analisadas por dois avaliadores independentes. Possíveis discordâncias foram por um terceiro avaliador resolvida. Então, isso garantiu uma precisão maior dos resultados. E com essas imagens, cada corredor era classificado em um dos três tipos de padrão de pisada: retropé, mediopé e antipé. Sobre a característica dos participantes, a idade era em média de 42 anos, a massa o IMC por volta de 25, eles corriam em torno de 25 km por semana, tinham em média 6 anos de prática, de experiência de corrida, e 33% deles tinham um histórico de lesões prévias 12 meses antes do dia que eles foram avaliados. E aos resultados propriamente agora, a parte mais importante. Surpreendentemente, mais de 95% dos participantes apresentavam o padrão de retropé, 4% de mediopé e apenas 1% de mediopé. Dos 514 avaliados, apenas 4 corredores apresentavam o padrão de antipé. Esses resultados obtidos nesse nosso estudo, eles divergem um pouco dos demais, porque nós encontramos uma das maiores taxas até então. As taxas variavam em torno de 80% a 85%, nós encontramos 95%. Acreditamos que essas diferenças se dê pela característica da população, a maioria foi em prova, ou seja, geralmente eles avaliam pessoas que estão correndo mais rápido e há uma tendência a manter um número maior de corredores com médio e antipé. Por ser uma condição controlada, acreditamos que reflete mais a situação real do dia a dia. E aí esse número subiu para 95%. E esse foi o primeiro estudo a apresentar esses dados realmente fora de corrida, controlando diversas variáveis. Porém, ao se verificar a associação, não pôde-se encontrar nenhum resultado estatisticamente significante entre o padrão de pisada e alguma característica de treino ou característica pessoal. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe um like e assine o nosso canal. Até o próximo.